Santos está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, vai voltar a usar a camisa 10, tem o título da Série B, mas vai pensando no Campeonato Brasileiro do ano que vem, na temporada 2025. Tem mais um jogo para fazer no próximo domingo, enfrentando o Sport, terminando então este ano do Santos, já pensando em 2025. Não deverá ter Fábio Carille e, quem sabe, na expectativa da chegada do Neymar. Felipe. Show de bola, Mendel trazendo informações, grande abraço, Mendel, que vai voltar aqui ao longo da programação. O Santos hoje tem um dos noticiários mais quentes do dia no futebol brasileiro. Tem a história do Neymar, mas eu queria começar com o combo título Série B mais demissão do Carille. Pera, eu ia começar com o Dom, esse tsan do Fábio. Fábio, vamos lá. Sempre que tem um tema assim, eu não acho que a voz do povo é a voz de Deus, mas eu também acho que a percepção de torcida é algo a ser considerado. Então, geralmente quando tem assim, de um time que não é meu, e eu amo o Santos, mas não sou santista, eu ligo eu tenho um comitê de confiança em cada time, que é o dos ponderados, e é para tanto, porque quem olha de fora fala, ué, o Santos foi finalista do Campeonato Brasileiro, que a gente até esquece, eu tinha esquecido quando eu li ali na tela. Paulista. Do Paulista, vice do Paulista, e campeão da Série B. Assim, missão cumprida, é uma missão que não é tão simples. Vai lá, qualquer um que cai. Já viu gente dar uma mofada, já viu gente demorar para subir e tal, ou subir no Beco do Corvo. O Santos subiu. E esse comitê de confiança não está feliz. Assim, acha que subiu, missão cumprida, mas não vai. Eu queria que você, como ex-jogador, que deve falar, é brincadeira, a gente apanha até quando consegue os objetivos, mas ao mesmo tempo entendendo essa insatisfação, como é que você lê esse momento Santos Carille? Então, Felipe, eu entendo todos os movimentos. Eu entendo o movimento do torcedor, porque para o torcedor era obrigação, né? O torcedor santista olhava como uma obrigação realmente o time voltar para a Série A, pelo tamanho do Santos. Eu entendo o torcedor porque a maneira como o Carille trabalha, a história do Carille, não tem identificação nenhuma com a maneira que o torcedor do Santos olha para o seu time, né? Então, assim, eu acredito que todo time tem um DNA. Por exemplo, para o Corinthians, eu joguei no Corinthians, o 1-0 tá ótimo. Sim. Né? Jogador que corre tem respeito. Para o Flamengo, 1-0 não resolve. Sim. Você tem que jogar de uma outra forma. E o Santos, ele tem uma forma de jogar que o torcedor se identifica, que é completamente diferente da maneira como o Carille trabalha. É impressionante. Então, eu entendo o movimento do torcedor. Só que aí, olhando para comissão técnica e jogador, eu sempre falei isso, eu prefiro 1 milhão de vezes jogar muito mal e ser campeão do que apresentar um ótimo futebol e não ser. Então, isso é uma opinião particular minha como atleta. Então, assim, beleza, não joguei bem, mas fui campeão. Eu consigo corrigir, mas com uma medalha no peito. Então, eu acho que essa é a sensação do Carille. Porque quando você contrata o Carille, se você contratou o Carille para dar espetáculo, você fez um movimento totalmente errado. Se você contrata o Carille para, de qualquer jeito, você conseguiu o acesso e talvez ser campeão, você contratou o cara certo. Que é um cara que não se abala, como deu para perceber. Não se abala com críticas, que tem uma linha de trabalho, um raciocínio, que certo ou errado ele vai seguir aquilo. E ele conseguiu o objetivo dele, particular, porque daqui uns anos, daqui um ano, né, amanhã ele já vai colocar no currículo. Bom, eu peguei o Santos na Série B e recoloquei na Série A. Sim. Então o meu objetivo foi cumprido. Pouca gente vai lembrar que o Carille foi vaiado, xingado no último jogo, vai ficar na marca de que foi o treinador que conseguiu esse acesso. Então, assim, eu acho que com relação ao movimento de você, o que era mais importante, eu acho que para o Santos, era mais importante o Santos conseguir o acesso do que ter um futebol maravilhoso, vistoso, que todo mundo se apaixonasse. Mas eu também entendo o torcedor que olha para um time que não se identifica. Ele olha, isso não é o Santos. Esse futebol não é a história do Santos, esse treinador não toma as decisões que a gente acha que, né, conhecendo, o torcedor é o que mais conhece a história, a gente não se conecta com isso. Eu acho, então, é por isso que eu falo que eu entendo os dois lados. Entendo o lado da arquibancada, a pressão, as vaias, a insatisfação, mas também percebo no Carille é lógico que o cara sente a vaia, sente o protesto, mas eu acho que aquela sensação de que, bom, se eu não permanecer, o que eu prometi para a diretoria, principalmente para os meus jogadores, eu estou cumprindo, estou conseguindo entregar, que foi o acesso para a Série A
e o título, né, de uma competição que talvez o torcedor diminua, porque a gente está acostumado a ver o Santos vencer títulos muito mais importantes, mas que esse ano teve um peso muito importante para a instituição, porque é a retomada de um clube gigantesco de volta à Série A. E eu acho até que a cobrança do torcedor, até pelo que você falava, Fábio, do DNA do Santos, acho que no começo do ano ele também teve a sensação que o time, caímos, estamos em reconstrução, mas o início do Paulista foi bom do Santos. Então tinha uma perspectiva do que poderia ser a Série B. Lógico, vai disputar o Paulista, não era o favorito, chegou à final. Acho que num momento em que você sofre uma queda, tem uma reformulação, mudança significativa do elenco. Lógico que para um clube como do tamanho do Santos não dá para você ficar satisfeito com um vice, mas naquele contexto, você ter chegado à final do Campeonato Paulista com rivais também disputando, como São Paulo, como Corinthians, que não foi a segunda fase, para o Santista acho que estava num cenário positivo e vendo coisas acontecendo. Só que aí a Série B, ao mesmo tempo que o Santos foi inquestionável campeão, porque foi o time mais regular, mesmo que não foi brilhante, mas faltou esse futebol mais vistoso. E a gente, quando um clube desse tamanho cai, é verdade o que você lembrou, Felipe, até o Cruzeiro ficou 3 anos para voltar. Sim. Vasco também ficou um tempo. O Vasco também teve dificuldade. Então mas normalmente quando você cai, você tem a perspectiva de um clube desse tamanho subir voltar rápido. E voltar bem, assim, já com uma base meio consolidada, é a partir daqui com outras peças que um time vai ficar mais forte. E o Santos sobe sem essa sensação de que essa é a base do time que vai encarar a temporada de volta à Série A. Então, por isso que eu também entendo, acho que a decisão de manter o Carille ao longo do ano foi acertada. O torcedor tem todo o direito de estar insatisfeito porque esperava mais, mas ao mesmo tempo ele tem que olhar e reconhecer. Esse cara, no momento mais difícil da história do clube, ele conseguiu colocar o Santos de volta. Então ele pode ter a insatisfação, ter todas as suas frustrações com o Carille, mas tem que reconhecer que o trabalho cumpriu o objetivo. E eu acho que nesse momento, para mim, o que faz mais sentido para todas as partes é cada um seguir o seu caminho. Porque não é desmerecendo o trabalho do Carille, pelo contrário, acho que ele conseguiu, no momento mais delicado, embora o Santos com folha salarial muito acima dos seus concorrentes, fez o que era imaginado, que era esperado da equipe, que é voltar à Série A. Mas projetando ali para frente, me parece ser o caminho melhor a ser tomado. Até porque, você imagina essa cobrança no momento pós-título. Vai começar a primeira rodada do estadual, já vai ter cobrança se o time tropeça, se não joga bem. Então, o caminho para mim, que parece ser o mais adequado, é isso. Ainda mais que o Carille também, para ele, vai ser importante para o próximo clube estar no currículo dele. Olha, o momento mais difícil do Santos teve o questionamento, mas fui campeão da Série B e coloquei o time na final do Paulista. Então, acho que o rompimento da relação é o melhor para todas as partes. Eu acho que o movimento, só para completar, claro. Que eu acho que é importante, eu acho que assim, e o Santos conseguiu esse acesso, esse título, porque existe uma conexão ali entre comissão técnica e jogadores, né? A gente percebeu isso. Em muitos momentos, quando o Carille foi criticado, pressionado, sempre teve um jogador ao lado dele o apoiando, né? Então, assim, mostrando que o relacionamento do dia a dia era muito bom. Quando veio as vaias, né, no Carille, eu assisti a gente assistiu esse movimento todo. Então, assim, quando o Carille foi receber a medalha, o torcedor vaiou, os jogadores foram no entorno e o aplaudiram. Então, é isso. Eu acho que foi um preço que ele pagou, mas pelo menos um bom ambiente do dia a dia. Tirando toda essa pressão externa de imprensa, de cobrança, que ela tem justificativa, porque o Santos em muitos momentos oscilou, não conseguiu entregar o que se esperava, mas pelo menos ele conseguiu manter até o final um bom ambiente de grupo, que os jogadores comprassem essa ideia também de que essa pressão não poderia ter interferência dentro do que era o objetivo principal, que era o acesso, e eu acho que nesse quesito ele conseguiu cumprir o que ele deve ter prometido para a diretoria. Eu volto a repetir, dificilmente a gente vai imaginar que o Carille, quando sentou com o Marcelo Teixeira, presidente, falou, pode esperar que eu vou entregar um time vistoso, que joga um futebol com a característica do Santos. Não foi isso. Eu acho que ele prometeu dificuldades, mas o acesso. E aí isso ele conseguiu entregar para a diretoria e para a instituição também.